Olá, meus queridos alunos, muito bom dia. Sou o professor Biratã. Hoje a gente vai estar tratando aqui da nossa aula de História do sexto ano, fechando aqui o nosso conteúdo do primeiro bimestre. Vamos estar falando aqui das páginas 60 a 64 do livro de vocês, a educação nas polis, os conflitos na Grécia Antiga, tratando esses assuntos, e tem lá um exercício para vocês estarem fazendo nas páginas 64 a 66 do livro didático. A educação na polis. Esparta era uma sociedade militarizada, importante aqui a gente frisar essa palavra aqui, militarizada, buscava o desenvolvimento da capacidade física a todo custo, com treinamentos rigorosos aplicados a meninos e meninas. Também era esperado que as mulheres tivessem bom desenvolvimento físico, e isso seria aí um sinal de que teriam filhos fortes e saudáveis. A arte espartana, muitas vezes, retratou, então, guerreiros ou pessoas com corpos ideais. Então a gente vê aqui que os gregos eles tinham aí essa cultura, essa busca pelo corpo ideal, e a questão física era muito buscada, a questão do corpo perfeito, porque eles buscavam ter, as mulheres tinham que ter uma saúde, gozar de boa saúde, para que pudessem gerar filhos fortes que viriam a ser aí, guerreiros, aí, futuros guerreiros nessa sociedade, que era uma sociedade militarizada, que vivia aí em constantes guerras com outras cidades vizinhas. Aqui nós temos uma imagem, uma escultura do Leônidas, supostamente aqui o Leônidas, um rei lá de Esparta, grande líder e rei de Esparta. Escultura aqui do Leônidas, grande guerreiro. Aqui a gente tem um capacete, era chamado de elmo, do soldado grego, soldado espartano. E aqui a gente tem também a representação aqui numa escultura de um soldado espartano. Conflitos na Grécia. Os impérios remanescentes, aqueles que iam se sobrepondo depois das guerras, da região da Mesopotâmia, eles foram aí subjugados pelo Império Persa, grande Império Persa, Dario, formado ali por Dario e Ciro. Os persas estabeleceram domínio sobre outras sociedades. O Império cresceu, abrangeu ali países vizinhos, cidades gregas, inclusive controlando vastos territórios e organizando-se de maneira aí quase que autônoma, as chamadas satrapias. As satrapias eram as cidades que os persas fundavam ou tomavam, e lá eles colocavam o sátrapa para poder organizar, comandar a política dessa cidade. Esse sátrapa podia ser aí, um sábio, um general, então era a pessoa que ia ficar governando essa cidade e respondendo para o rei da Pérsia. Guerras médicas, falando aí sobre as guerras médicas, eram as guerras entre gregos e persas. Tinha esse nome porque os gregos chamavam os persas de Medas. Existia um país chamado Média, o nome Medas vem de Média, que era um país, ficava ali próximo da Pérsia, era um outro reino, país chamado Média. Então, na verdade, o Império Persa ele se chama também tem essa cognominação aí de Império Melo-Persa. Império Melo-Persa, por isso, essas guerras são chamadas de guerras médicas. Durante o século V a.C., os persas dominaram em algumas cidades-estados gregos, aquelas cidades que tinham certa autonomia, diversas polis, e suas colônias na Ásia. Dario I exigiu a rendição de todas as polis gregas, todas elas. Porém, Atenas e Esparta, duas cidades aí que vão resistir, duas cidades importantes aí da Grécia, resistiram a essa ordem. Heródoto, então, grande historiador grego aí, Heródoto, em seu livro História, registrou todos os eventos das guerras médicas, as guerras lá entre os gregos e os persas. Inclusive, ele vai relatar aí esse episódio bem conhecido, tem até um filme aí, Os 300 de Esparta. 300 guerreiros espartanos, eles liderados aí por Leônidas, foram ao encontro dos persas, numa batalha, e esse episódio ficou conhecido aí como a Batalha de Termópilas. Episódio bem conhecido, retratado aí em filmes, onde os 300 guerreiros de Esparta, aí, sob a liderança de Leônidas, fizeram aí grandes feitos nessa batalha histórica aí contra os persas. Acabaram sendo derrotados, mas venderam caro aí as suas vidas, mostrando grande heroísmo aí e coragem na batalha. Aqui a gente tem uma representação
desse conflito entre os gregos e os persas, né, os espartanos e os persas. Confederação de Delas e Liga do Peloponeso. Após uma série de batalhas, encarniçadas e sangrentas, né, conflitos ali, né, violentíssimos, os persas foram enfim derrotados. Para vencê-los, Atenas fez uma coligação com outras cidades gregas e essa aliança ficou conhecida como a Confederação de Delas. Confederação de Delas. Atenas formou então um grande império marítimo, a sua marinha vai crescer, vai se fortalecer, fortaleceu também a sua estrutura urbana e impôs uma série de medidas restritivas, cobrança de impostos, às demais cidades dessa confederação. Os espartanos, por sua vez, uma cidade também cujo povo era bem belicoso, bem valente aí nas guerras, né? Não aceitou essas restrições, porque era um povo também muito valente nas guerras, tinha sua autonomia. Então eles não vão aceitar essas imposições de maneira passiva e vão formar lá a Liga do Peloponeso, cujo objetivo era enfrentar os atenienses e os seus respectivos aliados. O cenário grego agora, então, ele se volta para as guerras internas e fratricidas, ou seja, irmão contra irmão, né? Pessoas da mesma pátria ali agora se enfrentando depois de terem derrotado os persas. Falando aqui agora da Guerra do Peloponeso, entre o ano lá de 431 e 404 a.C., século V a.C., vai ocorrer essa guerra chamada Guerra do Peloponeso. E após uma série de conflitos, Esparta vai acabar vencendo ali Atenas, sua rival, iniciando então um novo período de controle sobre as demais cidades aí, das polis gregas, agora sob o controle de Esparta. Esse controle vai durar até o ano de 371, né, quando Esparta vai sofrer aí uma derrota contra outra cidade grega, a cidade de Tebas. Período muito curto aí, então, que Esparta consegue ficar no controle da Grécia. Vai haver então esse enfraquecimento interno e vai ocorrer agora o domínio macedônio. Essa série de conflitos vai acontecer o quê? Vai fragilizar a Grécia, a nação se enfrentando, né? Os compatriotas se enfrentando, isso vai gerar um enfraquecimento da nação de maneira geral, pois muitos recursos aí vão ser investidos, vai ser gasto muito dinheiro nessas batalhas, desestruturadas, essas cidades gregas, elas não vão poder mais resistir à ameaça de seus inimigos externos. Foram, portanto, atacadas aí por Felipe II, pai do Alexandre o Grande, que a gente vai estudar mais na frente, rei da Macedônia, no ano de 338 a.C., e não tiveram aí condições, né, de estrutura para se defender. Depois da morte de Felipe II da Macedônia, seu filho, grande figura aí, o Alexandre Magno, né, vai ser o grande general aí que vai expandir esse domínio que o pai dele vai começar. Depois de algumas revoltas, ele vai reprimir essas revoltas das cidades gregas e vai expandir sobremaneira aí o Império Macedônio. Dominou povos como os persas, começa ali derrotando definitivamente os persas, os egípcios, fenícios, hebreus, árabes, né, entre outros povos, e vai formar aí o grande império, né, o Império Macedônio, sob o domínio aí do grande Alexandre Magno, um grande general, um grande estrategista, que inclusive ele vai fazer isso de uma maneira muito rápida, né? Vai ser um crescimento muito rápido, vai impor aí uma derrota muito rápida aos seus inimigos e vai ser considerado aí um grande estrategista, um grande general, né? Um grande imperador, Alexandre o Grande. Aqui nós temos uma foto aqui, uma imagem do Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, a palavra Magno aí que significa grande. Esse então grande imperador que vai, né, inclusive, difundir pelo mundo a cultura do helenismo. Ele vai levar a cultura grega para essas diversas nações que ele vai dominar. Aqui ele está montado no seu cavalo do Céfalo. Tem lá uma lenda de que esse cavalo, antes do Alexandre o Grande conseguir dominá-lo, as pessoas, né, os soldados, eles não conseguiam dominar esse animal. E ele, montando nesse animal, ele vai virar o rosto do animal para o sol, de maneira que o cavalo vai possibilitar que ele possa montar nesse cavalo. Era um cavalo que ninguém conseguia montar, então ele consegue dominar esse animal, e esse cavalo aí do Céfalo vai acompanhar ele por toda a sua vida, até a morte do Alexandre. Bom, gente, esse era o conteúdo que a gente tinha para passar nessa aula. A gente se vê aí numa próxima videoaula.